Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Sessão Vitrine Petrobras. Toda semana, os cinemas definem sua programação e os filmes lutam pelo que chamam de dobra. Se um filme dobra, isso significa que ele segue em cartaz por mais uma semana. Mas a dobra só acontece se o público ocupar as salas de cinema. Há 15 anos, a Sessão Vitrine Petrobras leva o cinema brasileiro independente para mais de 30 cidades do país. Patrocinado pela Petrobras, o projeto traz uma curadoria de filmes inéditos e de patrimônio. Cada lançamento é acompanhado por um episódio da Dobra, onde recebemos a equipe dos filmes e convidados especiais para conversarem sobre processos criativos e cinema independente no Brasil. Olá, tudo bem? Estamos na Dobra, programa da Sessão Vitrine Petrobras. Hoje vamos falar sobre o lançamento do filme Chica da Silva, do Cacá Diegues. Eu sou Mariana Aquino Basile, jornalista, pesquisadora, curadora, programadora de filmes. A minha pesquisa é sobre as questões de raça, classe e gênero no cinema brasileiro. Sou uma mulher negra, de cabelos trançados, que estão presos. Estou usando uma roupa azul vibrante, regata. Vou conversar hoje com a Débora Butrucci, responsável pelo restauro do filme Chica da Silva. Oi, Débora. Olá, eu sou a Débora, eu sou preservadora audiovisual, restauradora de filmes e curadora. Eu sou uma mulher parda, tenho um cabelo mediano, de castanho escuro, que está solto hoje. Estou com um vestido verde, com os grafismos brancos e um cardigan verde. E vai ser um prazer conversar sobre a restauração de Chica da Silva. Débora, primeiro acho que vale a gente contextualizar de onde a gente se conhece, que também tem a ver com esse encontro, né? Sim, eu estava pensando sobre isso, né? Eu acho que a gente se conheceu ali na época da pesquisa, né? Da minha pesquisa de doutorado, né? Na USP, que é sobre a restauração de filmes no Brasil. E aí te convidei, né? Para integrar uma mesa de debate sobre o filme Rainha Diaba na Cinemateca Brasileira, né? Eu acho que a gente já se conhecia de um contexto anterior, né? Também de mostras e festivais, pelo seu trabalho de curadoria e o meu também. Enfim, eu acho que culminou esse encontro lá naquele debate e agora aqui nessa conversa, né? Sim, acho que teve esse contexto acadêmico, porque eu também fiz o meu mestrado e doutorado lá na USP, né, com o mesmo orientador que você, então a gente se encontrou também nesse circuito e no circuito de festivais, e já estamos aqui numa segunda conversa compartilhada sobre cinema nacional, né? Isso, ótimo. E aí, Débora, me conta como foi o processo de restauro, né, que você coordenou do filme Chica da Silva. Então, acho que antes de falar especificamente do processo do Chica, eu vou dar um contexto, né, um pouco mais amplo do que é, afinal, um processo de restauração de um filme, né? Que ele contempla várias etapas. A primeira etapa essencial é o processo de pesquisa e localização dos materiais originais. Chica, né, é um filme que vai fazer 50 anos esse ano. Ele foi filmado em película, 35mm. Então, o primeiro passo é a gente localizar esses materiais, né? Os negativos originais, de imagem e de som, e as cópias de projeção também. E entender qual o estado de conservação deles, porque isso vai guiar todo o processo, né? Toda a metodologia que vai ser utilizada ao longo da restauração. Então, os materiais do filme, eles estão depositados na Cinemateca Brasileira há bastante tempo, né? Todos os materiais em película. E esse filme, né, tem uma particularidade, né? Ele passou por um processo de digitalização. Entre 2009 e 2011, aconteceu o programa de restauro Petrobras, né, financiado pela Petrobras. E, nesse momento, o filme foi digitalizado, né? A gente está falando aí no contexto, né, de 16 anos atrás, né? Então, ele foi digitalizado, mas ele não foi finalizado, né, todo o processo em 4K, né? Esse processo atual, que a gente vai lançar em breve, ele foi feito em 4K, né? Naquele momento, ele foi feito numa resolução menor, em 2K. Então, diante desse cenário, né,
eu avaliei, será que vale a pena, né, digitalizar novamente os materiais em película ou utilizar esses arquivos digitais feitos lá atrás nesse primeiro processo? Daí pensei, né, em relação ao estado de conservação, pensando, nossa, já faz, né, quase 20 anos, né, que esse material foi digitalizado, e mesmo bem conservado, é claro que tem ação do tempo, né, sobre os materiais em película. Então, cotejando esses dois cenários, e para evitar uma manipulação desnecessária desses materiais originais, eu optei por utilizar os arquivos digitais confeccionados lá atrás em 4K. Né, para imagem, né, que a gente sempre seleciona uma matriz de imagem e uma matriz para o som, que às vezes são elementos diferentes. Né? O negativo, né, é um elemento separado, né, o negativo de imagem do negativo de som, a cópia que contempla a imagem e o som juntos. Acho importante, às vezes, ser um pouco didática em relação aos materiais em película, né, que as pessoas hoje em dia talvez não conheçam tanto sobre esse processo. Então, como a gente pegou o arquivo digital proveniente do negativo original de imagem 35mm, é como se a gente estivesse pegando o negativo bruto, né? Porque a gente pegou um arquivo digital sem qualquer tratamento, né? Sem qualquer correção. Então, esse arquivo digital apresentava todos os problemas que o filme já apresentava naquele momento, né? Como riscos, rasgos, fungo, descoramento, né? Que é uma coisa super complexa, né, da gente trabalhar. Então, eu acho que, né, isso foi a decisão mais acertada a se fazer, porque pensando, né, a gente vai começar a trabalhar em 2025, vai trabalhar com uma película, né, que já se passaram quase 20 anos, então acho que essa opção foi a mais acertada. Em relação ao som, a gente partiu do arquivo digital restaurado pelo Zé Luiz Sasso, da JLS, o grande Sasso, um grande parceiro. Enfim, então a matriz, a gente já partiu do som restaurado e a imagem a gente partiu desse arquivo digital bruto para conseguir trabalhar. Isso essa primeira etapa, né? Pesquisa, localização, entender o estado de conservação. Então a gente parte para o processo de restauração mesmo da imagem, né? Esse processo foi todo feito no Rio de Janeiro, com os grandes parceiros, né? Os laboratórios da Mapa Filmes e da Link Digital. Lá na Mapa Filmes foi feito todo o processo de restauro digital que consta, né, das seguintes ações, né? A gente limpa os riscos, a gente apaga, né, as marcas de rasgos que tem na película. A gente faz a estabilização da imagem, né, quando ela está muito instável. Enfim, todo o processo de tratamento digital, né, com essas ferramentas atuais, tem softwares específicos, né, de restauração. Então, a gente faz todo esse tratamento que muitas vezes tem que ser feito quadro a quadro. Né? Muito se fala, né, da automação dos processos, da inteligência artificial, que, de certa forma, já foi incorporado esse software de restauração, mas tudo é feito com muito cuidado, Mari, porque o que acontece, né? Vou dar um exemplo. A limpeza, ela tem vários níveis, né? Ela tem um nível mais superficial, a limpeza automática, né, desses softwares de restauração. A limpeza automática pode ser suave, mais intensa, né, e mais forte. Claro que ela poupa um tempo grande, né? A gente está falando de um processo que tem um período para ser feito, mas o software, ele entende qualquer movimento muito brusco como sujeira e tende a limpar. Então, você tem que utilizar essa ferramenta de maneira muito atenta, né? E depois tudo tem que ser checado para entender se algo que não deveria ter sido limpo foi limpo, né? Roda de bicicleta apaga, rabo de cachorro apaga, enfim. Qualquer movimento, até, né, limpador de para-brisa de carro também, né? Então, qualquer movimento brusco é apagado. Isso para a gente entender que é um processo complexo, né? Que tem que ser verificado a todo momento. Então, é feito toda essa limpeza, né? No caso do Chica, né, tinha essas questões específicas. É um filme em cores, né? Com cores exuberantes, isso também é um processo delicado de você recuperar. Então, é feito todo esse processo, a gente vai para o processo de correção de cor, então, finalização, né, das saídas digitais atuais, né? Eu acho que tem uma questão que é importante ressaltar, né?
num processo, né, como esse, que tem, né, uma profissional que trabalha com restauração de filmes, mas também tem experiência, né, longa experiência com preservação audiovisual, a gente sempre tenta olhar o contexto e respeitar as características originais da obra, né? E tanto pensar também nessas saídas digitais adequadas tanto para a preservação quanto para a difusão e o acesso, né? Sempre fico muito atenta que formato de arquivo é mais amigável, né, para os processos de preservação digital, que também são muito complexos, né, arquivos de formato aberto, enfim, não proprietários e etc. Então, falei aqui de maneira resumida do processo, mas em relação ao Chica, eu acho que o maior desafio foi, né, ter segurança dessa escolha no início, em relação a quais materiais eram as melhores matrizes para essa restauração, e depois entender, né, sobre o descoramento, né? É muito difícil a gente conseguir mensurar o quanto cada canal de cor, né, se perdeu, né, para tentar entender, né, do canal de cor RGB, quanto perdeu mais, quanto perdeu menos, para a gente tentar voltar com essa cor da forma como era, né? Então, é sempre importante a gente ter tanto os negativos originais, né, quanto as cópias de projeção. Porque as cópias de projeção é onde está a cor como o filme foi finalizado, né? O negativo é um material mais sensível que contempla, né, uma gama de cor, tanto das baixas quanto as altas luzes, mas a cor certa mesmo é o que a gente vê na cópia que foi para as salas de cinema. Então, a gente se mune, né, de todos esses elementos, além da pesquisa, né, de que tipo de material foi utilizado, né, a fotografia do filme, quem fotografou, né, enfim, quem fez a direção de arte, o figurino. É um amplo processo de pesquisa mesmo, porque é isso, o processo de restauro, ele não deve ser entendido como um melhoramento, né? O que a gente está tentando fazer é restituir as características originais da obra em toda a sua potencialidade, né? A gente sabe o que o tempo e, enfim, e o mau armazenamento e manipulação dos materiais podem causar, os materiais em película. Então, a gente tenta, né, reduzir, mitigar, né, esses danos e trazer a obra em todo o seu esplendor, que eu acho que o que aconteceu com o Chica da Silva, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Muito massa, Dé. Eu fiquei pensando em algumas coisas, eu não falei, quando a gente se conheceu, esse contexto que você estava ali terminando o doutorado, eu estava no mestrado, eu estava estudando Chica da Silva no mestrado, né? Minha dissertação de mestrado é sobre Chica da Silva. E aí tem pelo menos um elemento muito central na estética do filme que parece convergir com essas preocupações com relação ao restauro, sobretudo com relação à questão de cor. E eu vou trazer eles aqui para a gente pensar sobre isso juntas. Esse elemento é a carnavalização. A gente pode chamar de uma estética da carnavalização, mas a carnavalização ela não se dá só em termos estéticos literais, digamos, mas também em termos narrativos, né? Existe quem estude a carnavalização como um fenômeno também literário, que foi o que o Mikhail Bakhtin, que é um semioticista russo, estudou, pensando literatura e medieval, europeia. Mas o lance, tanto a carnavalização teorizada via estudos de linguagem, quanto a carnavalização pensando literalmente o carnaval e o nosso carnaval, né? É pensar como o período do carnaval e a estética possível da carnavalização implicam em subversões do que é o normal dos dias, né? O carnaval faz isso, suspende o normal dos dias para a gente viver tempos de euforia em que tudo é possível, para depois a gente voltar no normal dos dias, né? Quando o Cacá Diegues foi fazer o filme, ele pensou sobre essa questão. O filme está inserido num contexto de ditadura militar, então a ideia de subversão, liberdade, sexualidade ou sensualidade, para o Cacá Diegues, em alguns depoimentos, né, em livro, ele chegou a relatar que era muito presente por conta de um período de muito afunilamento da liberdade em meio à ditadura militar, mas também teve uma experiência direta do Cacá Diegues com o desfile da escola de samba do Acadêmicos do Salgueiro,
no Rio de Janeiro, antes de fazer o filme, salvo engano, acho que é um desfile do começo da década de 70, o filme é de 76, né? E o Cacá Diegues estava nessa plateia do desfile do Acadêmicos do Salgueiro e fala que o desfile, de fato, o chamou muito para pensar a estética do filme da Chica da Silva. Então, a gente pode pensar em duas dimensões da carnavalização do filme, que é as indumentárias muito próximas mesmo de o que pode ser uma estética de desfile de carnaval, no nível de chamamento, né, de espetáculo, de cores, justamente, de brilho, vinculado ao que se vê em desfiles de carnaval, e também a carnavalização, considerando essa subversão, essa subversão cultural possível também em termos estéticos literários, né? E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Débora, porque, de fato, há uma proeminência da cor, dos figurinos, que me parece que vai ser a grande preocupação do Cacá Diegues para fazer o filme, para fotografar o filme com a fotografia do José Medeiros, que depois eu vou falar um pouco disso, mas também acho que é uma preocupação que se tem que ter muito com o restauro, né? Essa é, eu diria, um dos pilares do filme, essa estética quase que exagerada em termos de cores e tamanho das vestimentas mesmo, sendo um filme também de época, né? Pensando no Brasil colonial e escravagista. Fala um pouco disso especificamente no restauro, mais. Então, isso foi um pilar fundamental para a gente pensar, né, nessa restauração dessa cor, né? A gente tinha uma boa base de referência, né? Essa versão, né, que foi lançada por conta desse programa de restauro, né? A gente está falando ali de 2010, né? O Cacá provavelmente participou, né, dessa marcação de luz. Tem também as cópias de época, né? Eu, inclusive, peguei um rolo, né, de uma cópia em película da época do Centro Técnico Audiovisual, também para ter uma referência em película. O material estava um pouco deteriorado, mas, enfim. É importante você ressaltar isso porque o filme isso é central, né? A direção de arte e os figurinos. E o que eu acho muito interessante também é que não tem esse apego à verossimilhança, né? Em retratar, né? Você parte desse pressuposto, né, de um filme de época. Em geral, a direção de arte fica muito engessada, né? Tentando buscar, né, essa verossimilhança, né? O que é o real, eu tenho que trazer, né, de forma fidedigna esse real. Então, essa liberdade dos figurinos eu acho muito interessante, né? Tem uma informação, né, que a Renata Magalhães, né, viúva do Cacá, falou, né, num teste de projeção, falou que Cacá considerava esse filme o desfile de carnaval dele, né? Então, como você trouxe, essa dimensão está totalmente incorporada em como esses figurinos são apresentados ao longo do filme. E cores muito saturadas, mas, ao mesmo tempo, tem uma questão que é nos ambientes internos, a gente está falando, né, do século XVIII, são ambientes sem luz elétrica, né? Então, claro que você remete, sim, a uma questão histórica, né? O filme não ignora completamente essa questão, mas tem essa liberdade, sobretudo em relação aos figurinos. Eu acho que é um ponto, né, crucial. Então, as cores, a gente, né, buscando essas referências, entendendo o período em que o filme foi produzido e filmado, para buscar restituir essas cores em toda a sua potencialidade, né? Sem se influenciar também, né, com que a beleza, né? O que importaria mais seria a beleza desses figurinos. Claro, eles são belíssimos, mas a ideia, sim, é restituir essa cor da maneira como foi pensada, né? Nesse figurino incrível do Luiz Carlos Ripper, que é uma figura também super importante, né? Desse olhar criativo e, sobretudo, com um sentido... eu acho que o figurino ajuda a contar e, inclusive, auxilia nesse rompimento, né, dessa narrativa, né? A gente vê, sim, né, todos os figurinos remetendo a uma determinada época, mas as cores e os tecidos vão para um outro lugar.
Então, isso foi muito importante, a gente, né, eu tive bastante consciência disso, até por causa, né, também do meu histórico, né, eu já fui diretora de arte figurinista, meu mestrado é sobre isso, direção de arte no cinema brasileiro, e sei o quanto isso, né, auxilia na construção visual da história como um todo, né, e Chica da Silva se baseia nisso fortemente. Então, foi algo que a gente ficou muito, muito atenta, assim. Uhum. E Dé, tem uma outra coisa que eu fiquei lembrando agora, que acho que a cena que mais me remete a poder, uma das, né, que mais me remete a poder ver a potência dessa estética literal do carnaval no filme, e praticamente um desfile, é quando a Chica da Silva recebe a carta de alforria dela, e ela literalmente desfila pelas ruas do Tijuco comemorando a alforria com um vestidão, uma perucona, pensando assim nesse tornar-se digna, né? Tornar-se ser humana ali naquela comemoração dela, já deixando de ser escravizada. Mas nessa parte do filme ela tá muito vestida, ela tá cheia de indumentárias e tal. E aí tem uma outra questão muito importante do filme, que são alguns dos nus da Zezé Mota ao interpretar a Chica da Silva no filme. E aí eu vou falar disso num primeiro momento, pensando nessa pele negra mesmo da personagem, imprimindo na imagem, porque o fotógrafo do filme é o José Medeiros e não é qualquer pessoa, né? O José Medeiros foi um grande fotógrafo dos anos 50 no Brasil, dos negros no Brasil, né? Fotografou negros nas ruas, pessoas negras nas ruas, mas também fotografou o Teatro Experimental do Negro, por exemplo. E também ele tem uma direção de um único filme que foi produzido pela Adélia Sampaio, que é considerada a primeira diretora negra de longa-metragem comercial no Brasil, né? E aí eles têm um filme juntos, ela fez a produção e ele dirigiu, que é o Parceiros da Aventura, que foi um filme que a Adélia Sampaio relata que tinha 70% de elenco negro. Então, sempre existiu nas esferas de trabalho, teatro, cinema e fotografia do José Medeiros uma preocupação com a fotografia da pele negra, né? E aí a fotografia da pele negra implica em uma iluminação, enfim, tem toda uma história sobre isso com relação à fotografia still, né, parada, e com relação à fotografia de cinema, quais foram as peles que foram padronizadas para serem bem fotografadas, né, pelos cartões Schiller da Kodak e tal. Mas aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, especificamente essa atenção a uma gradação da pele negra em contraste com todas essas cores do carnaval no filme, porque a pele negra é a pele da Chica da Silva, da Zezé Mota, e há cenas muito significativas de fotografia desse corpo, inclusive nu, né? Então, se você quiser falar um pouco sobre isso também. Muito interessante, né? Toda essa experiência do Zé Medeiros, eu acho que isso está muito presente no filme, né? Tanto que a gente não teve tanta dificuldade, né? As pessoas negras não estão subexpostas, elas estão perfeitamente bem iluminadas e bem fotografadas, o que deve ter sido um grande desafio, né? Porque a gente está falando, né, de uma questão, de certa forma, fidedigna, que é manter os ambientes como se eles não tivessem iluminação, né, esses interiores, e ao mesmo tempo conseguir expor, né, corretamente essa pele negra. Eu costumo, quando é possível, né, nos processos de restauro, fazer um teste de projeção em sala de cinema. E para o Chica da Silva eu achei essencial, né, muito por conta da questão da pele negra. Né, o filme, ele tem essa explosão de cores, mas ele tem um tom um pouco mais escuro. Ele não é um filme muito claro, né? Tomando como referência, né, tudo que eu disse aqui, né? Cópia de produção da época, essa cópia também, né, marcada junto com Cacá Diegues. Então, pensando nisso, falei, é essencial que a gente veja no cinema. Porque a projeção digital traz uma outra dimensão, então a gente fez um teste de projeção, né, para assegurar que, né, essa marcação de luz que a gente tinha seguido, né,
por essa metodologia que a gente seguiu, estava correta, né? E foi importante fazer esse teste. Mas pensando, né, no que você me perguntou em relação à fotografia, é isso. Eu já vi, né, já participei de outros processos que esses corpos negros não tinham sido fotografados dessa forma, sobretudo porque os protagonistas não eram negros, né? Então a base realmente era outra pele. Mas no caso do Chica, não, né? Ele estava todo mundo exposto, né, corretamente e majoritariamente, né, tem personagens brancos, mas majoritariamente são, né, pessoas negras, então isso não se constitui como um problema, né, e a gente sabe que por muitas vezes no cinema brasileiro, Sim. né. Não, e Chica da Silva teve esse sucesso, né, de ser um filme protagonizado por uma mulher negra, que foi um boom, assim, né? E acho que faz diferença pensar no cuidado que se teve para esse filme acontecer com esse protagonismo negro esteticamente bem feito, no mínimo, né? Bem fotografado para a época, assim. Porque também, além dela, tem todas as outras pessoas escravizadas que estão em várias cenas juntas, né? A cena da galera, do navio que ela tá, e aí são vários corpos negros sendo fotografados e tal. Então, é interessante te ouvir nesse sentido. Eu acho que agora a gente pode falar um pouco mais sobre essas expectativas de um novo visionamento do filme, né? No contemporâneo, mas também pensando isso conforme uma perspectiva histórica, assim, né? Então, fiquei pensando em trazer de novo essa questão do Nu, do Chica da Silva, e como que foi essa recepção e esse sucesso na década de 70, né? Chica da Silva foi um filme premiado pelo Festival de Brasília, como melhor filme, melhor direção, melhor atuação, então foi um grande papel para Zezé Mota. Foi um filme que rodou alguns países do mundo, não foi só visionado no Brasil, mas no Brasil teve alguns recordes de bilheteria, acho que chegou a 3 milhões de espectadores, Sim. Né? E, ao mesmo tempo, foi um filme que, por conta dessa questão da estética da carnavalização, essa forma de mostrar esse corpo nu, essa ideia da carnavalização junto à questão narrativa, gerou uma polêmica de recepção, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, porque isso vai reverberar, eu acho, a gente vai chegar nesse momento, em como a gente vai pensar nessa nova visada do filme à luz de debates contemporâneos. E aí, ali, especificamente na década de 70, o que rolou foram duas coisas. Por um lado, né, o cinema novo, os cineastas do cinema novo querendo se renovar para fazer um cinema mais massivo ou popularesco, digamos assim, que de fato fosse um cinema que o povo assistisse e, entre muitas aspas, considerando expressões que Jean-Claude Bernardet já usou lá no passado para falar de filmes do cinema novo, que o povo entendesse, passasse a entender os filmes que falavam sobre o próprio povo. E aí o Cacá Diegues é um que vai fazer a maior das guinadas nesse sentido, justamente com Chica da Silva. Fala, eu vou fazer um filme atrativo para o grande público. E chega, de fato, a ser um sucesso. Esse tipo de gesto do Cacá Diegues vai ser olhado por alguns parceiros do cinema novo como algo que é uma deturpação, né, dos princípios do movimento e como algo que é quase estar se vendendo vulgarmente para o comercial, né, para o cinema comercialzão. Mas, ao mesmo tempo, pela crítica da época, que foi algo que eu estudei no mestrado, pela crítica da época especializada que escrevia nos grandes veículos ou nos veículos hegemônicos, esse gesto foi bem recebido. Então era tipo, finalmente, muitos críticos escrevendo, finalmente, um cinema novista faz um filme atrativo, o Brasil vai ter chance. O Glauber Rocha chega a falar que, ao mesmo tempo que tinha essa polêmica com alguns do cinema novistas, o Glauber chega a dar um depoimento para jornal falando que achava que Chica da Silva ia ser o representante do Brasil no Oscar. É um filme que foi para a lista de ser representante do Brasil no Oscar. Enfim, e a crítica especializada, sem ser do cineasta, também vai falar, nossa, finalmente, é um filme que é atrativo, é popular.
é o filme brasileiro que a gente queria ver. Finalmente, os cineastas do cinema novo estão se conectando com as pessoas, né, com o público. Além dessas recepções, a gente tem uma outra recepção, que é sobre essa que eu quero abrir aqui um debate com você, que é a recepção de uma representante, pelo menos, do movimento negro e da intelectualidade negra no período, que é a Maria Beatriz Nascimento, historiadora, poetisa, acadêmica militante negra do período, e que vai fazer uma crítica no jornal alternativo Opinião, num caderno que vão ter outras críticas, a Chica da Silva também, um caderno no Opinião, em 76, que vão ter críticas negativas, mas vão ter críticas positivas, mas muitas críticas negativas à Chica da Silva. E entre as críticas negativas, estava justamente a da Beatriz Nascimento, que tem alguns pilares, eu vou puxar 2. Um é que, uma vez que o Cacá Diegues eu estou falando, né? Uma vez que o Cacá Diegues está usando a estética da carnavalização, tanto em termos materiais, mas também narrativos, para tentar separar didaticamente essas coisas, né? Ela achava que era um absurdo tratar a história do negro no Brasil com deboche, com avacalhação, tudo isso está próximo da estética da carnavalização, né? Com hipersexualização, com bestialidade, que é um pouco o tom narrativo do filme, né? A Chica da Silva, ela é muito risonha e muito debochada, né? E isso remete ao que você falou no começo, de achar interessante não haver uma verossimilhança com o período histórico retratado, né, no filme. Porque para Beatriz Nascimento, que é essa representante do movimento negro da época, e sendo historiadora, né, era necessário ter uma acuidade mimética, ou podemos chamar uma verossimilhança, ser fidedigno com o que foi a vida dos escravizados no Brasil do período. Da Chica da Silva, que é século XVIII. E aí ela faz essa crítica por essa via, e a outra via que está relacionada a essa primeira é a via da sexualização, né? Então ela vai dizer que a Chica da Silva é totalmente bestialmente sexual, que na verdade tudo que ela está fazendo ali é quase mais animalesco ou eu queria ter trazido a citação literal, mas animalesco ou menos consciente ou ativo, de fato. Ela é uma pessoa... Uma inconsequente, né? Uma inconsequente, meio bestial mesmo, né, a ação dela ali. E aí, por conta dessas coisas, ela chega nessa crítica a indicar o filme ao índex das obras proibidas no Brasil, que, tipo assim, literalmente cancelando o filme. Cancelando total. Nos termos do passado. E aí eu acho que esse é um debate pra gente fazer, assim, acho que com relação a 2 frentes. Uma é a história dos negros no Brasil, tratada de forma carnavalesca, ali num contexto específico, né, para o Cacá Diegues vinculada às questões de liberdade, poder falar de liberdade em meio à ditadura militar, e a questão da mulher negra presente e representada no filme, uma personagem histórica que é sexualizada, assim. Começa a falar sobre isso comigo. Como você vê o que foi esse debate na época, como que a gente pode esperar, né, que ele possa ser reativado contemporaneamente nessa nova visada do filme. Aí eu vou te complementando. Sim. Eu acho que o filme ele traz muita complexidade, né? Eu pensei bastante nisso, né? Quando a gente selecionou esse filme, né? Eu faço parte da curadoria, né, dos filmes de patrimônio da Seção Vitrine, Petrobras. Então, a gente pensou com bastante cuidado em relação a isso. Eu acho, sim, Mari, que não é, né, meu foco de pesquisa, então, mas pensando, né, nesse contexto, pensando no filme, o que ele pode trazer e trouxe na época, né? Eu acho que o personagem da Chica da Silva, ele tem muita complexidade, né? Sim, né, tem uma chave muito forte, né, em relação à sexualização. Ela consegue, digamos, muitas coisas, né? Pelo menos nesse período que é retratado no filme, né, através, né, do sexo, né, uma força, uma potência da Chica. Chica também é essa figura mítica brasileira, né, se tornou uma figura mítica. Quem de fato era a Chica da Silva?
né? Então a gente já está partindo de uma base histórica muito instável, de certa forma, né? Então, e saber, né, através da sua pesquisa, que o roteiro foi feito junto com o livro, né, do João Felício dos Santos, foi muito importante, né? Porque a ideia que se tem é que existia um livro, né? E que o filme é baseado nesse livro, né? Uma coisa veio, né? O livro teria desencadeado o filme. Então é muito importante a gente localizar isso, né? Que o roteiro estava sendo feito, que inclusive João Felício é um dos personagens, né? Ele é um pároco, outro fator super curioso. Então, o roteiro estava sendo escrito, né? O livro foi escrito, inclusive, depois do roteiro, né? Inclusive, ele conversa com Cacá Diegues sobre isso, né? Posso escrever um livro e etc. Então, eu acho que tem todas as complexidades que hoje em dia, com o acúmulo, né, das pesquisas e os estudos sobre a questão da mulher negra, né? Enfim, e tudo que circunda essa questão no cinema brasileiro como um todo, né? Em termos de sexualização, a gente pode lembrar da Zezé e algumas participações dela em outros filmes, né? Que também é por essa chave. Mas eu acredito que eu acho que a maneira como Zezé Mota defende e incorpora esse personagem é muito forte naquele momento, né? Uma mulher negra. Claro que a gente pode e deve complexificar essa questão, né, do corpo nu, mas eu acho que é uma fissura, né? As fissuras, elas nascem dentro do sistema, né? Não tem como nascer fora. Então, e ao mesmo tempo, pensando, né, nesse deboche generalizado, a elite branca também é muito debochada. No filme, né? Ela ridiculariza muito, eles são infantis, eles são patéticos, eles são ridículos. Então, eu acho que é um deboche generalizado, né? A crítica da Beatriz Nascimento, né, que fui buscar, né, para pensar também esse processo, enfim, é muito dura, né? Mas depois ela se torna, né, uma colaboradora pontual do Cacá, né, no filme Quilombo, ali de 84. Então, é importante pensar que ele incorporou, né? Ele ouviu essas críticas, né? Super duras, né? E eu acho que foi atento a isso. Mas o filme, ele é recheado dessas complexidades, né? Tanto em relação ao personagem da Zezé, quanto em relação àquela elite. E eu acho que pensar isso atualmente, pensando na época, né? Acho que trazendo um elemento que você abordou, né? A questão dos parceiros de cinema novo, né? A gente está pensando numa cor, né? A cor, quando foi introduzida nos filmes de cinema novo, foi uma polêmica, né? Se a gente lembrar de Macunaíma, do próprio Joaquim Pedro de Andrade, né, que é um dos críticos ao filme Chica da Silva, né, tem uma postura bem crítica. Se a gente lembrar, né, de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, do Glauber Rocha, um filme de 1969, que também traz a cor, né, num sertão e numa história, né, de um embate, enfim, com os elementos folclóricos, enfim, e uma questão política muito intensa, que Glauber coloca, né, o Antônio das Mortes com um lenço rosa, né, isso foi um choque e foi muito falado, né, como se a cor diminuísse as questões políticas, né, como se a cor ela não pode estar num âmbito de representatividade ou elemento visual que desse força a essas questões, né, ou deslocasse, de certa forma, para um outro lugar. Então, isso já vinha sendo tratado, né, com cuidado e atenção, né, em relação aos filmes de cinema novo. A gente está falando de filmes aí de 7 anos antes, mas já tinha esse embate, né, sobre podemos fazer filmes com uma temática política intensa, coloridos? Será que está permitido falar, né, de maneira incisiva politicamente e, ao mesmo tempo, usar a cor como um elemento criativo? Glauber discorre bastante sobre isso, né? Eu não vou usar a cor só como maneira, né, ilustrativa. Ela é um elemento que incorre na percepção, né, e que eu quero que as pessoas tenham desses personagens dessa história. Eu acho que Chica vai nessa mesma chave, né, e volta esse embate. Tem embate que sempre parece que vão e voltam, né? Eles parecem que nunca somem completamente, né? Como representar e dar a ver, né, sobretudo através de uma visualidade
tão exuberante, né, e excessiva no caso de Chica, e ao mesmo tempo ter como pano de fundo, sim, né, a gente está falando da ditadura, como você bem ressaltou, ter a liberdade também como motor propulsor, né, dessa história, utilizando essas cores, né? Enfim, acho que trouxe alguns elementos aqui, pensando junto com você, mas eu acho que tem complexidades que já foram muito bem apontadas na época, né, que foi ame ou odeie, né? Não teve meio termo em relação total. à Chica da Silva, né? Foi as pessoas adorando por inúmeras questões e outras pessoas detestando, né? Por outras. Como você ressalta na sua pesquisa, é super interessante, né? Como é que um filme consegue mobilizar paixões tão, né, positivas e tão detratoras ao mesmo tempo. Então, eu acho que contemporaneamente, com a bagagem, o acúmulo dessas pesquisas, eu acredito que o personagem da Chica e o filme como um todo vai ser visto com mais nuance, né? Eu acho que as questões estão presentes, né? Não devem ser ignoradas. São muitas questões, né? Pensei muito nisso quando a gente selecionou esse filme para a sessão Vitrine Petrobras, mas eu acho que o debate vai ser muito enriquecedor. Como foi na época, eu acho que hoje também, né? O que a gente espera é isso, ter essa base para conseguir debater através do filme, que o filme seja, né, um elemento propulsor de debates que eu acho que estão em voga, com muita força, e que podem se desenrolar de maneira complexa, né, e nuançada, sobretudo. Nossa, muita coisa, né? Porque, assim, a própria Beatriz Nascimento, nessa crítica, eu vou só falar dela só mais uma vez. Não, ela merece ser falada bastante. Porque, porque a própria Beatriz Nascimento, nessa crítica, ela fala assim: Chica da Silva não é uma pessoa, não ama nem o contratador. O senhor Diegues conseguiu fazê-la menor do que a literatura preconceituosa a fez. Se o senhor Diegues fizesse seu filme baseado no samba enredo da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, ele não correria o perigo de fazer um filme sério, nem um samba do crioulo doido, mas também não destruiria um símbolo discutível, concordo, da raça negra. O que ela está querendo dizer aqui é que ele nem foi tão fiel assim ao que é uma expressividade negra, verdadeiramente negra, que são os sambas e os enredos de escola de samba, e que se ele tivesse, de fato, se imbuído dessa cultura de escola, ele teria feito um filme mais interessante em termos estéticos, né? Ela está discutindo um pouco estética e conteúdo e estética, essas coisas não se separam. Mas, para além disso, eu queria citar um outro trecho dela, da crítica, em que ela fala especificamente sobre a mulher negra. O que lhe dizer, então, do tratamento dado à mulher negra? A Chica da Silva da história não chega a se delinear em nenhum momento do filme. Mais uma vez, o senhor cineasta poderia contrapor que a obra de arte para o grande público não requer rigor, fidelidade. E, novamente, diria que concordo. Não requer rigor, mas exige respeito, porque a obra de arte é simbólica e, como tal, deve ser humana. O símbolo é sobre a pessoa e a plateia deve identificá-lo deste modo. Através dos sentidos. A Chica da Silva dieguiana é um ser anormal, não é nem a louca da literatura. É uma oligofrequência, destituída de pensamento, incapaz de reivindicar ao nível pessoal. Não me refiro ao nível político em função de sua raça, mas ao nível de reivindicação individual, como uma mulher que poderia ter nas mãos os bens que o dinheiro do seu explorador lhe proporciona. Eu queria te dar... e aí, por fim. Portanto, Chica da Silva vem reforçar o estereótipo negro passível, dócil, incapaz intelectualmente, dependente do branco para pensar. Seu comportamento contratador é de uma criança piegas que não atina com o que quer. A Chica da Silva da história é uma mulher prepotente e dinâmica, atenta ao seu redor, o que está de acordo com a situação da mulher em determinadas estruturas africanas, e que, em parte, foi transferida para o Brasil. Para Cacá Diegues, é mais fácil tratá-la como um mito da sexualidade aberrante que foi desenvolvido em 4 séculos de domínio e exploração da mulher negra. Então, Chica da Silva se transforma num animal embrutecido pela fraqueza e irracionalidade. Sua eroticidade nem legitima o seu poder de fato.
é uma inconsequente até nisso. Bom, estou trazendo essas nuances, então, desde um reconhecimento da Maria Beatriz Nascimento, há uma estética da carnavalização que ela acha que também deveria ter sido mais fidedigna, há uma estética da escola de samba, né, do Acadêmicos do Salgueiro, até uma questão da Chica da Silva da história, essa Chica da Silva da história, né, que supostamente o Cacá Diegues literalmente subverteu numa perspectiva para Maria Beatriz Nascimento errada. O que é, né, essa perspectiva da Maria Beatriz Nascimento? Tem todo um debate do que está sendo feito na época sobre justamente a cultura negra, né? O nacionalismo cultural estadunidense chegando forte, tanto para os estadunidenses quanto para os brasileiros que estão vendo os processos de luta pelos direitos civis lá. A Beatriz Nascimento chega a falar isso, ela fala, a época do filme Chica da Silva é uma época que a gente está olhando e pensando no Muhammad Ali, no Malcolm X, e aí o filme vem com uma representação que é um banho de água fria para nós na época, em termos estético-narrativos, né? E com relação à questão da sexualidade, é esses os termos que ela usa. Que a Chica da Silva é, na verdade, uma mulher embrutecida, né? Transformada num animal e inconsequente. Acho que você também usou essa palavra. E aí, né, o que eu fico pensando com relação a esse período é olhar para Beatriz Nascimento como uma representante do que os movimentos negros do mundo, podemos dizer assim, estão pensando sobre si, construindo sobre si em termos históricos, narrativos e estético-culturais, artísticos, porque os negros vão reivindicar as artes Sim. como uma forma de fazer político, bem como a esquerda brasileira, o Cinema Novo é exemplo disso. E que, de fato, eu concordo com você que vão haver nuances de leitura hoje em dia, porque, querendo ou não, esse debate da Maria Beatriz Nascimento, que está muito, para mim, muito em voga em 70% da crítica sobre negros nas artes visuais ou no cinema, contemporaneamente, acho que estão muito coadunados com essa perspectiva da Maria Beatriz Nascimento, mas eu acho que houve, desde essa época dela, né, um acúmulo já de alguns debates com relação à presença do negro ou com relação às possibilidades das mulheres negras nas narrativas, né? Eu acho que talvez esse filme vai ser visionado na nossa contemporaneidade à luz desse acúmulo de debates. Eu mesmo, na dissertação, já tinha identificado uma forma diferente de olhar o filme com relação às principais perspectivas da Maria Beatriz Nascimento, que eu respeito muito, estudei no doutorado, é meu objeto de pesquisa do doutorado, da tese do doutorado. Mas eu vejo algumas coisas parecidas com o que você diz, por exemplo, de pensar a Chica da Silva também como alguém que está ali negociando a partir dessa sexualidade, que está ali também gozando em alguma medida, além de deixar os homens muito loucos pela sonoridade, né? Sim. Tem uma coisa de não mostrar as imagens Sim. de sexo, mas o som do sexo ou dessas preliminares das transas estarem muito presentes no filme. E aí eu lembro, assim, de uma coisa que também está na minha dissertação, que é, pela via da biografia histórica, a Júnia Furtado, que é uma professora da UFMG, que vasculhou a biografia da Chica da Silva histórica real, quando a gente olha para personagens históricas que foram parecidas com a Chica da Silva, que são chamadas concubinas forras, que são as mulheres que conseguiram a alforria a partir do concubinato ou do estupro, ou de relações consensuais com senhores brancos, né? E aí, a partir disso, se tornam preferidas Sim. e conseguem alforria e conseguem alguma ascensão nessa sociedade estamental. Esse tipo de relação sexual também foi uma ferramenta Sim. usada conscientemente por determinadas escravizadas para conseguirem as suas alforrias e as alforrias dos seus filhos. Então, as concubinas forras são entendidas também como mulheres estrategistas, que Sim. pela via consanguínea de ter muitos filhos ou alguns filhos com senhores, iam conseguir mais liberdade e ascensão mesmo, né, numa sociedade escravocrata.
Então, não sei, acho que tem uma nuance aí do filme de ver como essa sexualidade é também agenciada pela própria Chica da Sim. Silva. Eu não sei se à época isso foi mais considerado. Eu acho que o acúmulo do debate feminista hoje pode também se abrir mais a isso, do tipo, a agência sexual também é das mulheres e também pode ser da mulher negra, mesmo em condição de escravizada. Isso pode ser um fator de negociação, mesmo porque a Chica da Silva do filme é muito sagaz, né? Ela não é só debochar. É Sim. isso, eu tenho a minha importância. Para mim, essa crítica da Maria Beatriz Nascimento inaugura os estudos de cinemas negros no Brasil e é a primeira crítica de mulher negra, né, no Brasil, feita assim publicamente, adentrar um debate público sobre a representação do negro. Mas eu acho que tem nuances que a gente já fala de outro jeito. Por exemplo, que é pensar numa mulher também desejante ali. No mínimo, ela também queria ficar com esses homens, né? Eu acho que isso vai rolar, talvez, num debate mais atual. Eu acho, ela é uma figura muito desejante, né? E ela que agencia, né, todos esses encontros sexuais, né? Todos os homens com os quais ela se relaciona são muito parvos, né? Enfim, tirando o personagem, né, do Valmor Chagas, né? O João Fernandes, enfim, que tem uma relação, parece ali, né, de desejo mútuo, que expressa também nas outras relações. Ela tem uma atitude, né, claro, ela é recorrida, né, para essa relação, mas ela tem sempre uma postura ativa, né? Vejo muito pouca submissão no personagem da Chica. Então, eu acho isso é um elemento importante que, na época, eu acho que você contextualizou muito bem, né? A gente está falando ali dos anos 70, né? Onde o movimento negro está se consolidando, né? Enfim, toda essa comunidade negra buscando se ver de outra forma. E aí o filme vem e dá essa maciada, digamos, né? Porque também toda a maneira como a escravização é retratada, né, ele está em busca de uma outra chave, né, como a gente citou desde o início, né, não é uma verossimilhança estrita histórica, até porque, né, o que seria, né, essa verossimilhança estrita histórica, mas a abordagem dele parte de outros pressupostos, né, então eu acho que tá tudo nesse caldo, né? Lá olhando para a década de 70 e agora que é diferente, né? Eu acho que para Zezé Mota, né? Pensando nessas participações anteriores que ela tinha feito e a partir do Chica da Silva, né? Como ela é vista como atriz, claro que tem a questão, né, do símbolo sexual que ela veio a se tornar. E eu acho muito curioso, né, porque tanto no livro, né, e tanto nessa descrição histórica fidedigna, eles ficam ressaltando que Chica seria uma mulher feia, né? É muito interessante pensar. No filme isso acontece, né, em algumas condenações dos personagens. Nossa, eu não acredito nessa mulher. E não é nada disso, né? A gente está falando de uma mulher belíssima, enfim. A própria Zezé Mota fala, nossa, eu me via tão bonita, né? Então, até essa construção de beleza, né, das mulheres negras, né? Eu acho que isso também traz um elemento importante da gente pensar. Então, é isso. Acho que o filme ele foi, né? E passados 50 anos, eu acho que ele vai continuar sendo, né? Um caldo de muita coisa, né? E de muita complexidade que a gente pode olhar para isso. E eu lembrei de um fato que eu acho curioso também, a personagem da Elke Maravilha, né? Que também é uma mulher desejante, mas de uma outra forma, né? Você percebe que ela tem uma relação extraconjugal, né? Com o assistente, né? Do personagem do José Wilker, né? Que ela tem, desde o início, quando ela chega, ela fica, né, atenta àquele homem, e você percebe, né, quando enfim, o contratador vai embora, volta para Portugal, ela se, né, desfaz em prantos, e você percebe porque aquela relação iria, né, terminar. Então você está falando de duas chaves, né?
uma chave que é o personagem, né, da Zezé Mota, Chica da Silva, e outra chave, esse personagem da Elke Maravilha, que busca, né, um recatamento, uma comedição, né, diante, né, do papel que ela figura ali, né, naquela sociedade, naquele contexto, mas ao mesmo tempo também uma mulher desejante, mas não da forma como a Chica é. E eu acho interessante essas mulheres desejantes, né, no filme do Kaká. Eu acho que isso na época não foi muito abordado. Eu acho que muito por conta do contexto histórico. Eu acho assim, fazendo aqui uma digressão, né? Eu acho que a beleza, a força da gente voltar com esses filmes também reside nisso, sabe? Você consegue olhar historicamente. Eu sempre busco ter muito cuidado para esse olhar histórico da época, né, quando esses filmes foram lançados, mas também pensando no que ele pode trazer hoje. Eu acho que Chica é um filme emblemático nesse sentido, né? A gente partir desse ódio e amor, né, que Chica da Silva suscitou ali em 76, e o que pode suscitar hoje, né, mas olhando sempre com muito cuidado, né, para o contexto histórico, sem cancelamentos, que eu acho que o importante é isso, as obras elas têm que ser vistas e, sobretudo, discutidas, e poderem ser reinterpretadas ou não, né? Poderem passar por uma nova circulação, atingir novos públicos, uma nova geração que talvez parta de outros pressupostos, tanto teóricos quanto artísticos, quanto de bagagem cultural, para olhar esse filme novamente. Né? Então, eu acho que a beleza também de um filme de patrimônio reside nesse fator, né? Olhar para o passado, como é que foi lá atrás, o filme foi um sucesso, né, isso é um ponto. Como é que vai ser agora? Né? Quais debates vão ser priorizados? Sim. Como ele vai circular? Como as novas gerações, né, vão entender todas essas questões super complexas, né, que o filme apresenta? Estou muito curiosa, né, para saber, né? Eu acho que tem uma coisa importante aí, só retomando algumas das coisas que você falou nos seus últimos comentários. Uma é lembrar dessa nuance da verossimilhança, pensando nos livros, que primeiro teve um livro, Memórias do Distrito Diamantino, que foi feito pelo tio do João Felício dos Santos. O João Felício tem história com a Chica da Silva, né? A família dele, com o tio-avô, né? Aí, Memórias do Distrito Diamantino é o primeiro livro que fala sobre a Chica da Silva. E ele é um compilado de algumas reportagens publicadas num jornal que acho que chamava Diário do Jequitinhonha durante o século XIX. Aí é o primeiro livro que vai falando como a Chica da Silva era e tal, e você lembrou isso, né? Que nesse primeiro livro vai falando que ela era feia, tinha feições grosseiras, tal, no século XIX. Aí corta para Brasil, década de 1970, o Kaká Diegues vai trabalhar pela segunda vez com o João Felício dos Santos, que é o sobrinho neto desse primeiro autor do Memórias do Distrito Diamantino, porque o João Felício dos Santos tinha feito um livro chamado Gangazumba, e o Kaká Diegues tem o filme Gangazumba de 64, que é inspirado nesse roteiro, inspirado nesse livro do João Felício dos Santos. Daí o Kaká Diegues trabalha com o João Felício dos Santos no argumento do Chica da Silva em 76, e eles dois vão mudando esse dito sobre a personagem. Ela vai ficando atraente sexualmente e tal. E aí, essa leitura toda, a gente pode associar ela justamente à variação da leitura social das mulheres negras em diferentes épocas e sociedades, né? E aí, hoje, a gente já tem um outro acúmulo também sobre isso. Mas é louco pensar ao mesmo tempo, o que eu quero dizer, quando a gente tem um outro acúmulo hoje sobre isso, acho que tanto... Se a gente pensar na beleza, que é uma coisa que você falou, que eu acho que o filme tem mesmo. Se a gente pensar na beleza da mulher negra, considerando o Brasil colonial, ela vai passar desde do que foi convencionado por alguns historiadores, né, da escravizada como uma animalesca, reprodutora, até uma hipersexualização, porque também era o corpo a ser estuprado, desejado de forma extraoficial pelos colonos brancos, né? Então, acho que essas leituras, desde o Memória do Distrito Diamantino até as leituras do Kaká Diegues do João Felício dos Santos, que fez o livro Durante o Sete, né?
de filmagem, o livro ficcional de 76, chamado Chica da Silva também, elas vão acompanhar uma leitura e uma mobilização do corpo das mulheres negras socialmente. Aí, quando a gente pensa que possivelmente hoje os debates vão ser pensando também essas mulheres desejantes, acho que tem 2 debates mais calcados hoje do que na época da Beatriz Nascimento, com relação ao que você traz da Dona Hortência, que é a personagem da Elke Maravilha, e da Chica da Silva, que é a personagem da Zezé Mota, que é um contraste racial aí. Sim. Eu acho que talvez, e isso a Beatriz ela já apontava um tanto, mas eu acho que talvez hoje esse contraste racial das diferentes formas desejantes dessas diferentes mulheres vai ser algo também a ser levantado, Sim. né? Uma é branca e recatada. Tenta, né? Tenta ser, com foguinho, né? Sim. Cheia de fogo. Na verdade, quase invejando a Chica da Silva, o desejo que se tem pela Chica da Silva. Literalmente, né? Porque o João Fernandes gosta da Chica da Silva em termos afetivos sexuais e a Dona Hortência quer o João Fernandes e todos os homens possíveis. Sim. Mas a retratação dela é da mulher recatada com o marido, oficialmente inserida nessa sociedade colonial, né, em que as mulheres negras elas estão como objetos, sim, nas bordas, e nas bordas. E aí a Chica da Silva peita esse desejo e contrasta essas formas de desejo, né, ao ser extremamente livre, sexualizada, mas também sexualizando ou sensualizando para conseguir o que quer, para conseguir, inclusive. É complexo, né? Ajudar o João Fernandes, né, o contratador, a conduzir ali as avaliações do Conde de Valadares, que é o personagem do José Wilker. Então, quando ela quer ajudar o João Fernandes, ela pensa em seduzir sexualmente o Conde de Valadares. Então, assim, é consciente, não é uma coisa do tipo tão natural assim. Ela sabe que ela é gata, vou chamar assim, e que ali tá sendo desejada e mobilizada por vários homens que têm uma relação com as mulheres brancas recatadas de outra ordem. Eu acho que essa liberdade acaba respingando nos homens, né? Como assim? Não, essa liberdade do desejo, né? Eles acabam, sabe? Não sei. Eles acabam, enfim. Fala. A maneira como ela retrata, né? Tem uma questão ali, né? Pelos sons que a gente escuta. Sim. Os homens, né? O que a Chica faz que ninguém mais faz. Né? E aí, mas eu acho que tem isso. O que eu acho complexo é como é esse jogo entre você ser sexualizada e porque você sabe que é sexualizada, você sensualizar e usar isso como moeda de troca literal, consciente em vários momentos. Sim. Eu acho que isso é o que acho que há de contrastante com a Dona Hortência, que supostamente não é sexualizada pela via racial, é a mulher para se casar, digamos assim, é a casada com o ajudante do João Fernandes e do Conde de Valadares, que eu esqueci o nome agora do personagem. Mas, assim, eu acho que vai ter esse contraste racial de um acúmulo de um debate mais de feminismo interseccional, que não é o debate tão frontal dos anos 70, mas que é um debate que a Beatriz Nascimento é precursora também. Ela vai falar das questões específicas das mulheres negras em diferentes textos. É por isso que ela está olhando para a Chica da Silva, ao meu ver também, porque ela está preocupada com isso, em falar das mulheres negras como mulheres, em meio a outros debates de liberdade sexual do feminismo branco do período. Mas eu acho que aqui a gente vai ter um ganho de um debate interseccionado, feminista, já mais sedimentado do que da época da Beatriz, que ela era a precursora disso, e acho que via isso de uma forma mais combativa mesmo, devido aos debates do período, né? E os debates muito iniciais sobre todas essas questões das mulheres negras ali. Mas aí, apesar de tudo isso, eu vou voltar a uma coisa, a gente vai encaminhando para o final, que é essa centralidade da personagem e da sexualidade, sensualidade da personagem, sexualização da personagem e essa corporeidade que dá carne a toda essa beleza desejada e desejante que é a Zezé Mota mesmo, né? Tem um corpo literal que encarna isso. Você falou muito rapidinho desse
disso ter marcado a carreira da Zezé, não muito rapidinho não, você falou a importância do filme na carreira da Zezé, e aí eu queria trazer isso também, porque é muito louco pensar que um filme que teve uma polêmica dessa, pela ordem da leitura de uma mulher negra representativa de um debate racial e de gênero da época, que é a Beatriz Nascimento, é muito louco pensar que esse filme catapultou a carreira de uma grande atriz como a Zezé, porque acho que também tem uma dimensão da grande atuação que ela tá fazendo no filme, assim, pra fazer essa personagem debochada, louquinha mesmo, assim. Que não arrega, né? Ela não arrega em nenhum momento. E assim, e é muito convincente, é muito natural. Isso marcou mesmo a carreira da Zezé. Ela ganha melhor atriz do Festival de Brasília. O Festival de Brasília homenageou ela há 2 anos e passou o filme Chica da Silva. Ela já me contou, apesar de ela ter uma reticência, assim, com... pelo menos no meu lugar de muito interessada nesse tema, né? Porque estudei isso, estudo isso. Ela já me contou em conversa, meio reticente, falando: mas eu já fiz muitos outros filmes, por que todo mundo volta a Chica da Silva? Mas ela já me contou que chegou a se encontrar com a Maria Beatriz Nascimento. Ela entrou, né, pro movimento negro depois. Ela entrou pro movimento negro por conta da cobrança que o filme fez a ela. Sim. Olha só, porque eu acho que é isso, tipo, o que um filme que tem contradições consegue fazer na vida real, né? Sim. Eu acho isso muito interessante. Sim. Então, assim, teve uma mobilização ali de que foi... Ela conversou com a Maria Beatriz Nascimento minimamente e ela falou que a Maria Beatriz Nascimento, pra ela, tinha mudado, entendido algumas outras perspectivas do filme, no encontro entre elas, foi isso que a Zezé Mota me disse, muito rapidamente. Ela falou, ela entrou pro movimento negro por conta desse filme, né, porque começou a ser muito cobrada, mas ela também fala muito que foi parar no divã do analista, porque de fato todo mundo queria transar com ela, e que essa transar marca... com a Chica, né? Transar com a Chica, que era encarnada no corpo dela. E que essa marca sexualizada da Chica, de fato, recaiu sobre o corpo dela por muito tempo, ao deixar ela como um símbolo sexual e tal, mas também, de fato, assim, uma marca, né? Uma coisa de um caráter negativo para ela também, do tipo... A mulher negra, ou ela como mulher negra, ou ela como mulher negra que encarnou a Chica da Silva, é só uma coisa. É muito paradoxal, né? Tipo assim, é um sucesso, e é um sucesso que faz isso com a vida dela. E, ao mesmo tempo, ela já me falou assim, eu faria tudo de novo. Porque eu acho que a personagem tem potência, né? Ela é uma protagonista com potência, com agência. Acho que a gente encaretou. Ela falou isso também. Porque eu acho que ela estava falando dessa chave da liberdade sexual. Dessa chave da liberdade sexual da personagem também, né? E de colocar mulheres nuas e isso ser uma fotografia interessante e respeitosa. Então, assim, acho que tem também essa marca entre o negativo e o positivo do que fez com a carreira e a vida pessoal da Zezé, que acho que mostra a complexidade das contradições da personagem, né? Entre a hipersexualização, uma grande, incrível e linda atuação, e uma personagem libertária também, ao mesmo tempo, sexualmente libertária, né? Acho que a Zezé Mota acabou... corporificando muito isso, né? Depois ela fez vários filmes, mas ela também ficou muito marcada por isso, ela fala, entendeu? Sim. O filme se tornou um clássico, né? Do cinema brasileiro. Eu acho que tem isso também, sempre volta-se ao filme, por tudo que ele representa. Então, a partir disso, eu queria lembrar de um fato curioso, né? No retorno, né, do Kaká a essa crítica contundente da Beatriz Nascimento em 78, acho que ele leva um tempinho para digerir, né, que ele cunha o termo patrulha ideológica, né, e a partir do que você falou agora da vida, né, das consequências na vida da Zezé Mota, eu acho que a patrulha sobrou para todo mundo, né, inclusive para Zezé também. Como assim você não vai entrar, né, pro movimento negro? É claro que eu acho que isso deve ter suscitado para ela muitas questões, né, isso, eu imagino... Gente, a gente está falando ali do final, né, da década de 70, uma mulher negra fazendo esse personagem, como deve ter sido uma transformação radical, né, em relação à carreira dela como atriz no cinema brasileiro, se a gente pensar esse histórico, né, de atrizes negras no cinema brasileiro como um todo, né, então isso é bem transformador, eu acho que para Zezé e para, né, tudo isso que a gente falou, mas tanta complexidade e nuance, né, que a gente espera que
que seja trazido de volta agora também, né? É engraçado que a Maria Beatriz Nascimento chega a responder, anos depois, também na década de 80, em entrevista, falando assim, eu fui patrulha ideológica mesmo, pro Cacá Diegues, mas aí ela cria lá uma forma de pensar isso, né? Como que essas pessoas, as pessoas negras estavam olhando para esse cinema que mobilizava corpos negros mesmo ali. Eita. Tem uma coisa que é pensar mesmo sobre essa força da personagem que recai sobre o corpo da atriz, para bem e para mal, né? Nesse caso dos estigmas mesmo negativos com relação às mulheres negras, esse lance da hipersexualização, mas que a própria Zezé, por exemplo, responde a isso falando muito de que faria tudo de novo, que a gente encaretou. Então, acho que é interessante também, vai ser interessante também essa Isso nova agora. visada no filme nesse sentido. O termo patrulha ideológica, o Cacá estava se referindo às críticas em geral, Sim. que ele tinha recebido na época, inclusive a crítica da Beatriz Nascimento. Existiram as críticas dos colegas cinemanovistas, Joaquim Pedro, que você citou, o Escorel, que não gostaram do filme, acharam que ele estava fazendo uma guinada muito significativa ao cinema comercial. Mas também é engraçado pensar justamente que depois que ele fala isso em 78, quando ele vai fazer Quilombo, e que a Zezé Mota está em Quilombo, num papel muito contrastante com Chica da Silva, e ela fala que interessante que o Cacá Diegues me enxergou em vários papéis ao longo da vida, assim, porque eu Ela faço fez Dias Chica... Melhores Virão, depois, na década de 90. eu acho que talvez ela tenha feito Orfeu também, não Sim, sei. sim. Fez, né? Então, o Cacá, ela fala isso. Quando o Cacá morreu, o Cacá Diegues morreu ano passado, né? A gente tá gravando essa conversa em 2026. O Cacá vai fazer, acho que pouco mais de um ano que o Cacá Sim. Diegues morreu. E a Zezé Mota se manifestou falando, o Cacá Diegues sempre me viu em vários tipos de personagens, mesmo depois de eu ter ficado muito marcada por Chica da Silva, né? E eu acho interessante pensar que depois disso ele coloca a Zezé Mota em Quilombo, que é um filme de 84, na personagem Dandara, que é uma guerreira, tipo assim, super séria, é um mito do movimento negro oficializado e positivado, digamos assim. Ela faz uma Dandara super séria, super sisuda, super focada na luta quilombola, né, do Brasil. E eu acho interessante também olhar para o que aconteceu justamente depois de ele cunhar esse termo patrulha ideológica com relação à feitura do quilombo, que ele chama a Beatriz Nascimento, a Lélia Gonzalez, o Roberto da Mata, para serem os pesquisadores responsáveis pela pesquisa histórica de quilombo, que vai ter uma Zezé Mota mobilizada de uma forma muito contrastante, muito politicamente consciente com relação ao que foi a personagem anterior de um filme dele também. Então é interessante olhar que esse Patrulha Ideológica mostrava que ele leu tudo. Sim, tipo assim, eu acho eu que tô ele tão foi perseguido muito, que eu vou chamar tudo isso que estão falando de mim, que eu estou lendo, de Patrulha Ideológica. Eu acho Então, que ele foi isso muito interessante. atento, né? E responsável, eu acho, né? Eu acho que deve ter suscitado vários tipos de reflexão para depois ele fazer uma obra como Quilombo, né? E a partir de outras perspectivas, enfim, colocando, né, a Zezé Mota num outro personagem, num outro lugar. Então, isso é bem interessante, né? Receber as críticas não é tão comum assim no cinema brasileiro. Receber, ouvir, incorporar e fazer diferente, né? A partir da sua força criativa, enfim, pensando, né? Não ignorando esses elementos, né? Incorporando esses elementos para tentar, né? Fazer uma outra obra a partir de outros pressupostos, né? Então, e aí, Dé, para fechar, eu queria muito te ouvir sobre esse ciclo em que esse restauro vai ser lançado, porque é um ciclo, né, de alguns restauros, alguns filmes que ou estão evidenciando-se como clássicos, porque estão sendo restaurados e ganhando um novo visionamento dignos ou novos visionamentos dignos ou à altura do que os filmes foram e são mesmo. E a seção vitrine está usando, né, ou se associando a essas perspectivas do restauro, já fizeram alguns lançamentos. Sim. Então, fala pra gente um pouco sobre esse período, assim, de restauro junto ao novo visionamento de filmes clássicos ou que estão se evidenciando como clássicos hoje. Eu acho, assim, muito importante, né, porque
a gente pode falar, né, da Hora da Estrela, por exemplo, né, um filme da Suzana Amaral, de 1985, também lançado pela Seção Vitrine Petrobras, que foi um grande sucesso, né? Então, eu acho que o que esse tipo de filme pode mobilizar primeiro, apresentar para novas gerações que existe, sim, uma história do cinema brasileiro, né? A gente não começou agora, de forma alguma, né? O cinema brasileiro é longevo, então... E essa nova geração conseguir formar um repertório cultural a partir desse cinema, né? Com um senso de identidade, para além do que esse termo, né, tão utilizado atualmente possa suscitar, mas um senso de identidade real, né? Do que é ser brasileiro a partir das nossas práticas, né, da nossa cultura. Eu acho que o filme de patrimônio ele consegue fazer isso, né? Mobilizar e apresentar, olha, já estávamos aqui fazendo cinema brasileiro a partir das nossas referências, e apresentar isso novamente. E eu acho que uma das forças também muito grandes é voltar ao circuito comercial, né? Porque esse tipo de filme, né, a gente pode falar de um breve histórico, né? O barateamento dos custos, né? Digitalização e restauro. A gente está falando aí de 2 décadas, 1,5 décadas. Isso faz com que os filmes, né, possam ser restaurados com um custo menor, né? A gente também está falando de uma adaptação tecnológica, né, visto que o circuito de salas são quase em sua totalidade digitais, então a gente está falando de filmes que têm que se adaptar a essa nova realidade, mas é a partir de ferramentas que estão mais baratas, né? E isso já vem acontecendo fora do Brasil há mais tempo, né? Então, vejo com muita alegria, né? Primeiro porque valoriza o trabalho que é feito nos arquivos brasileiros, né, e na preservação audiovisual, que sim, é feita no Brasil, embora haja muitos percalços, enfim, seja um setor muito marcado por crises, né, sucessivas, é um setor com muita instabilidade. Mas, se a gente, né, se ater, por exemplo, à Hora da Estrela, né? A gente está falando de um filme com 40 anos, né? Os materiais que foram utilizados para o restauro foram também, estavam na Cinemateca Brasileira, bem conservados. Conseguimos fazer um belo restauro, né? Assim como Chica da Silva. É importante sempre lembrar, né? A gente está falando de um processo de restauração digital, né? Dessa migração tecnológica necessária para ser feita e ser depois exibido nas salas do circuito comercial. Mas a gente tem que lembrar que tem muitos passos antes disso, né? A gente tem que estar com esses materiais originais em película bem conservados para a gente conseguir ter um resultado excelente como a gente vem tendo. Então, eu acho que voltar ao circuito de salas, né, comercial, com esses filmes, também evidencia essa dimensão, que muitas vezes fica invisibilizada. Eu acho que a restauração é uma das facetas mais populares, digamos, desse processo super complexo da preservação audiovisual. Então, as pessoas entendem, é um filme restaurado, né? Ele ganha um estatuto diferente, né? Às vezes, mas eu acho que traz essa dimensão também, né? Eu sempre busco trazer essa dimensão didática, de falar que, olha, incrível que a gente está vendo esse filme restaurado em 4K, mas para a gente chegar nesse ponto, muita coisa antes teve que existir. Então, eu vejo com muito bons olhos, assim, é uma alegria, né, poder ver esses filmes voltando, clássicos, né, cânones, ou que virão a se tornar, ou em processo de, mas não só. Eu acho de uma beleza, assim, eu fico realmente emocionada, né, de você poder oferecer de novo. Olha aqui esse filme brasileiro que talvez você não tenha prestado tanta atenção lá atrás. Não é o caso de Chica, que foi um grande sucesso, mas como é que, né, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, é muita coisa, né? Como é que ele vai ser visto agora, né? Como é que ele restaurado, circulando com toda a sua potencialidade, né, tem essa mítica que eu acho que já está um pouco apagada no passado lá atrás, de que cinema brasileiro é ruim, tecnicamente, né, mal feito. Eu acho que justamente também esses processos de restauro comprovam que não, né? A gente está falando de materiais bem processados, etc., para conseguir dar esse resultado de excelência nessas versões restauradas que vão voltar a circular. Então, diante de tudo isso, é muito bom. A gente traz
essa noção de preservação, de patrimônio audiovisual, né, de que é algo que é nosso, compartilhado e brasileiro, e que é possível, sim, né, a gente fazer preservação no Brasil e mostrar esses filmes restaurados em sua melhor versão, na versão que já era belíssima, né, a gente só está voltando e devolvendo uma potencialidade que já existia. Eu acho isso muito emocionante, principalmente pela possibilidade de formação de novos espectadores, né? Como é que vai ser, né, esses espectadores que estão tendo contato com essas obras dessa forma agora, nas salas de cinema, que também é uma experiência coletiva, né? Que se perdeu, de certa forma, mas que essa força com que esses filmes têm voltado para as salas demonstra que sim, as pessoas querem ver os filmes numa experiência coletiva, nessa fruição coletiva, que é estar no cinema vendo um filme. Então, falando de um filme de 50 anos atrás, que tem tantas marcas, né, para o cinema brasileiro, tão marcantes, uma figura como o Cacá Diegues, né, uma atriz como a Zezé Mota, eu acho que a gente está oferecendo, né, essa oportunidade, trazendo à tona essa obra novamente. É de uma beleza ímpar, assim. Eu acho que isso, uma das belezas de trabalhar com patrimônio audiovisual é essa, né? Poxa, vamos oferecer de novo e ver o que acontece, a força. E os filmes, em geral, têm um caminho que eles traçam, né? Com a sua própria força, a gente dá esse estímulo, eles acabam circulando, né? Passam pelo circuito de salas e voltam a circular com muita força e muita potência. Eu acho que isso é muito bonito, assim. E eu, assim, como uma amante do cinema brasileiro, bem como você, obviamente, fico pensando muito na perspectiva mesmo de criar historicidade, né? Então, demonstrar que determinados filmes mostram que as discussões, que as formas de representação, de visada, de experimentação com determinadas corporeidades e temas têm uma história no Brasil. As coisas não começaram agora. As coisas não começaram agora. Então, acho que é também formar espectador pela apresentação literal da história do cinema brasileiro, Sim. Sabe? Os debates não são tão contemporâneos assim. Já existe um acúmulo, né, de uma discussão do que é esse diretor branco, o que Cacá Diegues fez com essa discursividade de diretor branco dirigindo pessoas negras em diferentes filmes. Como que isso começa, onde a gente está agora. Então, eu acho que todos esses circuitos de restauro também possibilitam a gente redebater e ir reconstruindo e rematerializando a história do cinema brasileiro e a própria história do Brasil, que são complexíssimas, né? Então, eu sou uma agradecida, assim, de fato, por esses restauros e pelo projeto que faz com que esses filmes se tornem mais populares, né? Sejam sessões baratas, acessíveis, para todo mundo ter acesso à nossa história do cinema brasileiro. Agradeço muito a conversa, parabenizo pelo trabalho de coordenação do restauro. E obrigada pela pesquisa, super inspiradora. E é isso, Dé. Obrigada. Obrigada, Vamos foi ver aí ótimo. a vida do filme agora. Valeu.